Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos ver o gênero textual ofício. Então, o ofício ele é um texto técnico empregado para comunicação entre órgãos públicos e de órgãos públicos para outras empresas ou pessoas. E ele é um ato formal externo. Então, para que serve esse ofício? O que eu quero dizer com isso, né, com ato formal externo? Geralmente, o ofício ele é utilizado aí por então órgãos públicos, principalmente, com o objetivo do quê? De comunicar, solicitar, justificar, cumprimentar, reivindicar ou notificar algo. Então, quando eu quero trazer algum desses objetivos para uma outra empresa, para um outro órgão público, para uma outra pessoa, para algum ato específico, eu encaminho um ofício. Tá? Então, ele sempre é um ato formal externo. Você pode encaminhar muitas vezes para dentro, por exemplo, de uma prefeitura. Você vai encaminhar ofícios também, mas entre setores, entre departamentos, para solicitar algo específico ou comunicar algo específico para aquele departamento, tá? Então, ele também pode ser utilizado como interno, mas principalmente ele é algo externo, tá? Um documento externo. Então, e sempre, né, esses assuntos que vão ser tratados são formais, de um tema oficial e pertinente ao órgão emitente, ou seja, é pertinente àquele que está emitindo aquele documento, ou seja, o ofício. E quais são as principais características que nós temos dentro desse gênero textual? Primeiro, né, uma curiosidade aqui, o nome ofício vem de oficial. Então, por isso que ele tem um caráter que é formal. E por isso que essa utilização, então, é para se oficializar alguma coisa. Então, daí que vem o nome ofício. Ele precisa ter o registro e o controle de envio. Então, qualquer lugar que você vá trabalhar, que você vai atuar, que você tenha o envio, a emissão de ofícios. Tem ali um cadastrinho que é feito, né, geralmente um Excel, mostrando ali quais ofícios que saíram daquele departamento, daquele órgão específico e também quais ofícios que chegaram, porque geralmente o ofício é um documento que vem para ser respondido, né, principalmente aí do Ministério Público, né, prefeituras e afins que utilizam muito, eles também devem ser respondidos. Então tem que ter um controle ali da numeração dos ofícios que estão saindo, porque é um documento oficial, tá? Essa numeração ela é contínua e crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Sempre utilizando na frente também barra e o ano que está sendo encaminhado aquele ofício específico. Outras características que nós temos aí. Ele pode também receber o nome de memorando, que é uma comunicação interna e que nós vamos ver aí nas próximas aulas, tá? Quando ele recebe o nome de memorando, ele vai vir escrito ali no seu corpo de texto, ofício memorando. Esta determinação, né, ou esta possibilidade, melhor dizendo, ela vem a partir do Manual de Redação da Presidência da República. Então você vai encontrar de uma forma prática, muitas vezes só chamado de ofício, mas você também pode encontrar aí sendo chamado de ofício memorando. O que quer dizer a mesma coisa? O memorando ele vem para uma comunicação interna dentro das empresas, mas eu não vou falar agora dele, que deixa para as próximas aulas, né? Vamos voltar aqui para o ofício. Então ele também pode ser considerado ofício memorando. Sempre deve ser protocolado. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Toda vez que você vai protocolar, você vai entregar um documento, principalmente em órgãos públicos, esse documento ele deve ser protocolado. Né? O que é esse protocolo? É a comprovação de entrega e recebimento desse documento. Porque senão o que acontece? Você entrega lá um ofício para solicitar algo específico. Aí some esse ofício. Como você vai comprovar que foi entregue? Como você vai comprovar que foi solicitado, que foi realizado o requerimento? Só a partir do protocolo, que geralmente é o carimbo, e a assinatura daquele que recebeu. Tá joia? Então, isso é muito importante dentro da redação técnica, principalmente em órgãos públicos. Sempre deve ser protocolado. Documento oficial. Ele é redigido, então, em uma linguagem formal, dentro da norma padrão da língua, e o texto ele deve, então, o quê? Ter algumas características ali. Primeiro, não se apresentar, então, de forma clara e direta a mensagem pretendida. Então, ali eu não vou contar a história, não vou falar não era uma vez, ficar fazendo rodeios. Não.
ser um texto objetivo, claro, direto. Tá? Então ele vai apresentar diretamente aquilo que ele se propõe. Se é solicitar, se é requerer, se é convidar, se é direcionar para algo. Ele deve conter apenas as informações necessárias. Então, nada de encher linguiça, minha gente, né? Usando aí o ditado popular, não encha linguiça, né? Coloque somente o que é necessário, informações que são necessárias. Até mesmo porque informações demais, né, impedem a total compreensão do documento ou da mensagem que vai ser enviada. Evitar ter um texto com floreios, sentimentalismos ou linguagem muito rebuscada. Durante muito tempo, né, a gente tem aí os ofícios ou documentos oficiais eram marcados justamente por conta disso, né? Veio por meio deste entregar a vossa senhoria. E tinha todo um floreio, um rodeio, uma linguagem que era muito rebuscada. E no final, né, sem mais nada a tratar, direciono-lhe os nossos mais sinceros votos de... Esquece, gente. Acabou isso. Não se usa mais, né? A gente termina lá esses documentos com um atenciosamente, respeitosamente, grato e só. Não precisa ficar fazendo esses floreios, até mesmo porque isso é inadequado, já caiu em desuso há muito tempo e é chato, feio. Nem não serve para nada, né? A não ser para puxar saco. Então, nós precisamos ter também o uso adequado dos pronomes e dos vocativos, né? Para lembrar, os vocativos é a forma de chamamento que nós temos aí dentro da redação técnica, tá? Da língua em si. E esse chamamento ele é muito importante, os pronomes são muito importantes, porque de acordo com a hierarquia, o sujeito, a posição hierárquica daquele que vai receber esse documento, nós temos que chamá-lo da forma adequada. E aí eu deixei aqui para vocês, então, né, um quadrinho com alguns pronomes que são utilizados aí mais comumente, tá bom? Entre eles aí temos ilmo, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, vossa eminência e por aí vai. Se você não sabe aí os pronomes, gente, né, dá uma olhadinha no quadro, procura também. É sempre importante a gente procurar quando a gente vai escrever. Eu preciso saber tudo? Não, mas eu preciso saber onde tem, tá bom? Isso é muito importante também. E qual que é a estrutura, então, do ofício? Vamos agora para a estrutura base do ofício. Trouxe para vocês aqui uma estrutura básica, tá? Então, nós temos o cabeçalho, o número do ofício, local e data, destinatário, assunto, que é o tema que vai ser tratado, o texto, então o corpo de texto, encerramento ou fecho e a assinatura que vem lá no final. E aqui também, né, aqui embaixo, deixei para vocês um modelinho super simplesinho aí de um ofício. Mas agora vamos ver por menor cada uma dessas partes aí. O cabeçalho. O que é o cabeçalho? É a identificação do emitente e o timbre da empresa ou do órgão público. Então isso nós não podemos esquecer. Todo documento técnico, toda a redação empresarial, ela vem em um sulfite, né, uma folha, lá o A4, timbrado, gente. Ele tem que ter o timbre. Para ele ser oficial, ele tem que ter o timbre, tá? E carimbo, não podemos esquecer disso também. Então, vai lá o nome da instituição, se é uma secretaria, um departamento, setor, uma entidade, o que é aquele cabeçalho comum que é da empresa, que é utilizado pela empresa, que é utilizado pelo órgão público aí. O endereço para correspondência, caso seja necessário, telefone, e-mail, então os dados de acesso e contato com a empresa ou órgão público. O número do ofício, como eu já falei, é um número sequencial crescente e ele sempre vem seguido, né, pela sigla do órgão que o expediu. Nesse caso, nesse exemplo que eu deixei para vocês, né, OF de ofício, abreviação de ofício, 123 de 2022, MPF, Ministério Público Federal. Tá? Então sempre vem marcado ali qual é o órgão que está emitindo aquele documento. Claro que lá na assinatura isso também vem demonstrado, porém aqui a gente já pode sinalizar. Local e data. Isso nem precisa falar muito, né? Local e data que foi emitido, então, aquele documento. E sempre, né, por extenso ali. E o alinhamento é à direita. Então, o local e data, a gente não faz o alinhamento à esquerda, de como é comum. A gente vai fazer um alinhamento à direita. E o assunto é a síntese daquilo que vai ser tratado no documento. Então, é a síntese do teor do documento. Nosso exemplo aí, ó. Necessidade de aquisição de novos computadores.
breve, objetivo e super, né? É uma síntese super bem feita, bem delimitada. Não vou escrever um texto dentro da síntese. Gente, muitas vezes você vai precisar de pelo menos aí 2 linhas para uma síntese, mas não ultrapassar a isso, porque senão, se virar um parágrafo muito grande, uma oração, um período todo, acaba sendo desnecessário, é como se ficasse desnecessário, tá? Assunto sempre tem que ter, até mesmo para a pessoa que pegar ali, bater o olho, já identificar sobre o que trata aquele documento. Então, por isso que a maioria dos documentos técnicos tem a questão do assunto, ali tem como item da sua estrutura o assunto, tá? Então, lembre, sempre de uma forma muito sintetizada, muito clara, muito objetiva, muito direta. Destinatário, então a identificação a quem se destina, né, para quem se destina ali aquele documento. Então, o nome da pessoa, o cargo dela tem que ser colocado. E no caso do ofício deve ser incluído também, né, o endereço. Então, quando você vai mandar para órgãos externos, mesmo colocar o endereço a quem se destina, até mesmo por conta da questão de entrega e protocolo. O texto, então o corpo de texto, que é a etapa do texto no qual o assunto é detalhado. Então ali é que você vai justificar alguma coisa, você vai informar alguma coisa, você vai solicitar, você vai reivindicar, é aí dentro da proposta daquele ofício. Mas é nesse momento que você vai fazer então o seu texto. Lembrando que sempre deve ser de forma clara e objetiva. E se o texto contiver ali mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos. Eu não vou fazer aquele parágrafo de 10 linhas, de 15 linhas, né, que é uma redação já, né? Os parágrafos curtos, né, de preferência um bom parágrafo para ele ser bem claro, bem objetivo, 3, no máximo 4 linhas, né? Já é o ideal para um parágrafo. E sempre separando ali as ideias por parágrafo. Não colocar várias ideias num parágrafo só. Isso demonstra aí uma dificuldade com a nossa língua portuguesa e com a produção textual. E isso deixa o texto cada vez mais difícil de compreender. Muitas vezes a gente não consegue identificar onde termina e onde começa os assuntos ou os temas, né? Então, sempre que for necessário mais de um parágrafo, né, ou tiver mais de uma ideia, aliás, aí nós colocamos em 2 ou 3 ou mais parágrafos, tá? Não tem um tamanho adequado para o ofício. O ofício, o tamanho dele é de acordo com a necessidade ao qual ele se destina. E o encerramento ou fecho, né? O encerramento ali do nosso texto. Nós temos que arrematar o texto e saudar o destinatário. Então, sempre trazendo ali, não precisa daqueles floreios, né, como eu falei para vocês, mas trazendo ali, então, aquele arremate comum entre os documentos técnicos também, né? Quando é para autoridades superiores, o que o manual da Presidência da República direciona? Quando é para autoridades superiores, nós vamos utilizar respeitosamente. E quando nós temos aí o envio para sujeitos de mesma hierarquia ou de uma hierarquia inferior, e desse inferior não é algo ruim, tá? É só na questão de posicionamento mesmo, nós vamos utilizar atenciosamente, que é o mais comum. E, claro, né, lá no finalzinho nós não podemos esquecer a identificação do signatário, ou seja, a identificação daquele que está enviando, a identificação daquele que assina o documento. Então aqui nós temos um exemplo para vocês também. Então colocando lá seu nome, colocando o seu cargo, colocando ali os dados que competem à sua função e ao departamento, setor que você pertence. E nós não podemos esquecer, né, que também para manter uma boa ordem da condução dos ofícios, nós temos que fazer lá então a nossa listinha para a organização, uma lista então de todos os ofícios que são enviados. Porque os ofícios eles não podem ter numeração repetida. Como eu falei para vocês, muitos ofícios geralmente são encaminhados para serem respondidos, então tem que ter uma identificação para aquele que for arquivar, né, o arquivista ou o bibliotecário lá da empresa, a hora que ele for guardar, a hora que ele for arquivar, seja de fácil recuperação também. Então aqui eu trouxe um modelinho simples, né, que é utilizado. E como que a gente faz? Geralmente a gente coloca o número do ofício e o assunto então que é tratado naquele ofício, certo?
E agora, para a gente finalizar então a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um modelinho, né, de um ofício, como ele se organiza textualmente. Lembrando que, né, sempre o ofício ele é redigido, quando ele é digitado, né, aliás, hoje tudo é digitado, ele é digitado numa folha A4, geralmente na folha A4 ou na folha ofício, que é um pouquinho maior do que o A4. Mas, de certa forma e de forma geral, no tamanho A4 com espaçamento, né, 2,5 aí entre uma linha e outra. E aquelas normas, né, que todo mundo adora, que são as normas ABNT. Né? Então, tamanho de fonte, que eu não vou colocar uma fonte toda desenhada, aquelas que tem rostinho, carinha. Não, gente, né? As fontes padrões aí, que é a Arial ou Times New Roman, tá? Arial 12, Times 11, geralmente é o tamanho padrão para qualquer tipo de documento. Normas ABNT, nós não podemos nos esquecer disso, tá joia? Espaçamento entre linhas, né, entre uma linha e outra, 1,5. E entre parágrafos, nós podemos aí colocar de 2 a 2,5. Então aqui eu trouxe um modelinho padrão aqui para vocês, né, só para vocês conhecerem um pouquinho. Aí dá um pausa aí e dá uma lida aqui para ver como que faz a redação deste documento. E é isso, minha gente. Então hoje nós ficamos por aqui, tá joia? Então um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.